É isso aí, que delícia! A gente está começando mais um programa e você precisa ficar atento porque pedras nos rins atrapalham muito a vida. Quem já passou por uma crise sabe do que eu estou falando, é muita dor. Tem gente que chega até a desmaiar de dor porque é um problema sério que a gente precisa fazer de tudo para evitar. Bom, mas você sabe que eu começo todo o programa Vida e Saúde com uma frase. Hoje eu trouxe uma frase bem curtinha, mas muito significativa. Frank Burgess disse o seguinte: nossos corpos são adequados para serem nossas autobiografias. Já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que aparece no nosso corpo é, na verdade, um retrato, na verdade, uma réplica do que a gente tem feito para a nossa saúde. Então, vale a pena investir, vale a pena você se cuidar. E isso tem que ser feito não só num programa detox, que você vai lá, fica lá uma semana só tomando suco verde. Não, isso precisa, pode e deve ser feito todos os dias, um pouquinho de cada vez. E a gente está junto nessa empreitada, pode contar aqui comigo, com toda a equipe do Vida e Saúde. A gente está aqui para lutar e para trazer novidades, sugestões de saúde para você. Bom, quando o assunto é pedras nos rins, você sabe que a coisa pode ficar muito preta. No início, aquela cólicazinha que vai aumentando significativamente. Quando você vê, a crise já está instalada. Tem que correr para o hospital. Murilo foi para as ruas para saber como é que as pessoas lidam. Será que elas já tiveram? Quem aí teve problemas nos rins, com pedras nos rins, Murilo? Se tem uma pedra que certamente você não gosta, é a pedra no rim. Vamos combinar, né, gente? Mas você sabia que pedra no rim tem tudo a ver com a quantidade de água que você toma? Pois é por isso que a gente veio aqui na rua para saber se as pessoas estão cuidando bem da saúde dos rins. Meu amigo, você já teve pedra no rim? Ah, eu tive uma vez, é péssimo. Eu quase desmaiei, eu não sabia que isso seria possível. É muito, muito, muito ruim. Nunca tive. Não, nunca tive. Não, graças ao bom Deus, não. Não tive. Na família a gente tem... minha mãe teve pedra na vesícula, mas rins não. Como é que seria a dor para você de pedra no rim? Pior que a dor do parto. Eu já vi um conhecido meu com cólica renal. É terrível, ele se contorcia no chão. Amigos já tiveram. Disseram que foi uma das piores dores que já sentiram. Eu tive uma cunhada que teve e foi desesperador, desesperador. Sim, gera muita dor, incomoda bastante e é preciso realmente procurar um auxílio de um médico, né? Porque incomoda bastante, inclusive nas atividades do dia a dia. Não é brincadeira não. E a pergunta que aparece, você principalmente que já teve, já está mais familiarizado com o assunto, mas eu quero saber, doutora, o que são as pedras? Como é que uma pedra vai parar no nosso rim? Bom, Teru, o nosso rim, ele elimina, além da água, ele elimina alguns sais que fazem parte, a gente acaba ingerindo esses sais e o rim tem que eliminar. E, por algum motivo, esses sais acabam se acumulando, se juntando e formam pedras que podem ser pequenas ou grandes, a depender aí do tipo da pedra, da evolução do tempo que o paciente está com aquela pedra ali dentro. Então, são sais que se juntam e formam pedras. Todo mundo, será que fabrica alguma pedrinha? Todo mundo, doutora? Bom, uma grande parte da população, não é todo mundo. Mas quem já teve uma vez tem 50% de chance de ter novamente. Então, se você já teve, você tem aí 50% de chance de ter novamente. E também, se tem muita gente na tua família que tem pedra no rim, a sua chance de ter pedra no rim aumenta. Tá. O Murilo mencionou ali que é super importante, está relacionado, e você, sabedoria popular, né? Pedra no rim está muito relacionado com falta de água. Mas Sim. É só isso, doutora? A água, ela ajuda bastante. Ela ficou em dúvida aqui, eu quero saber melhor. É porque assim, Teru, nós temos vários tipos de pedra no rim. Ok. Isso aí acho que é importante a gente falar. A maioria das pessoas aí, pelo menos 80% das pessoas que têm pedra no rim, a pedra vai ser de cálcio. O cálcio pode se juntar ou com oxalato ou com fosfato, mas vai ser uma pedra de cálcio. Existem outros pacientes que têm pedra por ácido úrico, é menos frequente, mas existe. Existem aqueles que têm pedra por cistina, isso aí são bem mais raros da gente encontrar.
E também a gente tem pedra formada por estruvita, magnésio, outros sais. Minerais, outras... outros que também é uma situação mais rara. Em geral, a maioria das pessoas tem pedra por cálcio. E aí a água é fundamental. Para as outras também é fundamental. E o cálcio é uma das principais medidas da gente tomar muita água. Explica pra gente como que funciona, então, a eliminação desse cálcio através da água. Você meio que lava? Por que a água é tão importante nesses casos? Teru, é simples. Você já fez aqueles sucos de saquinho? Sim. Que não são bons. Se você usa, não use, pare de tomar, por favor. Mas eu já fiz. Mas eu gosto de falar isso para os meus pacientes. Se você pega um suco de saquinho e coloca com menos água do que está recomendado lá na embalagem, o que acontece? Aquilo ali junta no final, não junta? Fica concentrado Fica lá embaixo. É a mesma coisa no nosso rim. Se a gente tem pouca água, esses sais que saem, eles se concentram. A chance deles se ajuntarem é maior e a chance de se formar pedra é maior. Então, a ideia de você tomar bastante água é para você dissolver esses sais dentro do rim e impedir que eles se juntem e formem uma pedrinha. Ótima analogia, adorei. Então, você que ainda toma um suquinho de cartão, de envelope, de saquinho... Por favor, tá pare. na hora de sumir com isso aí do seu armário. Inclusive, isso aí ajuda a aumentar a pedra no rim. Ai. Agora, muita gente já mencionou aqui, falou aqui nas ruas, que é uma dor de tirar o fôlego. É uma dor muito importante. Por que causa tanta dor, doutora? A gente até tem uma ilustração aqui que eu acho que talvez daria para ver onde que ela se aloja. Olha, aqui a gente pedra, ela se forma inicialmente dentro do rim, certo? Enquanto ela está aqui dentro do rim, dificilmente ela vai causar dor. Ela vai causar dor, Teru, quando ela sai do rim, quando ela desce para esse canalzinho aqui. Você está vendo que esse canalzinho aqui, ele é muito menor do que a pedrinha que está ali dentro. Então, a hora que ele passa ali, ele vai acabar dilatando, ele vai acabar machucando e vai causar os sintomas. Aqui a gente está vendo até uma eliminação da pedra, mas ela está usando aqui mais para mostrar o Essa canal. ilustração é de um procedimento médico que é utilizado para tirar pedras que são muito grandes e que não têm condições de passar pelo canal da urina, então eles acabam fazendo isso percutâneo. Quando ela está nessa região aqui, ela já começa a causar dor ou ela só causa dor quando ela já está no canal para ser eliminada? Geralmente ela causa dor quando ela sai daqui e ela entra no canal. Acho que dá pra gente até mostrar aqui mais de perto para você tentar entender um pouquinho melhor. Olha aqui, ela já está num canalzinho mais perto da eliminação aqui. Exato. Como é que é chamado esse procedimento, doutora? A gente tem alguns procedimentos para tirar, né? Tem um que a gente faz pelo ureter, a gente faz por baixo, pelas vias urinárias. Esse que ele mostrou ali é um que a gente faz percutâneo. O urologista, ele acaba entrando faz uma punção pela pele aqui nas costas e vai lá dentro do rim com um catéter apropriado, um catéter apropriado, tira a pedra. É comum fazer esse tipo de procedimento, principalmente para os pacientes que a pedra obstrui. Ela é muito grande, ela fica impactada dentro desse canal e a urina não consegue mais descer. O rim incha de tamanho e às vezes é necessário fazer esse procedimento. Então, além da dor, ainda tem todo o incômodo. Olha que ela está bem no canal obstruindo. E é importante, assim, se ela obstrui a passagem da urina, você acaba fazendo uma insuficiência renal aguda. O rim para de funcionar porque está obstruído. É até uma sabedoria, né? Porque, na verdade, não pode continuar produzindo urina se não tem como eliminar, né? Exato. Então, esses procedimentos aqui não são mecânicos, né? Não são medicamentosos, por exemplo. Não. A decisão de fazer um procedimento desses baseia-se no tamanho da pedra e no lugar onde ela está. Em geral, Teru, quando o paciente tem dor, tudo, é feito um exame, né, para a gente confirmar o diagnóstico, confirmar que ele tem uma pedra, e nesse exame a gente tenta medir o tamanho dessa pedra. Que exames são esses, doutora? Normalmente a gente faz ou ultrassom ou a tomografia. Ok. Tá bom? É um desses dois exames que vão dizer para a gente o tamanho e a localização da pedra. Pedras de até 5 milímetros, elas são eliminadas naturalmente, só com ingesta aumentada de água. Pedras entre 5 a 10, você vai precisar de medicação para ajudar a tirar essa pedra. Então, assim, são medicações, são remédios que tentam relaxar aquele canal, aumentar aquele canal para a pedra conseguir passar. Se a pedra tem mais do que 10 milímetros, ela não vai passar. Aí nós vamos precisar de um procedimento desses para tentar
tirar ela. Ou então também tem um outro procedimento que não foi mostrado aqui, que é a litotripsia, que são ondas de choque, que são dadas com a intenção de tentar quebrar essa pedra, ela ficar com um tamanho menor para poder passar no canal da urina. De qualquer maneira, eu quero saber o seguinte, será que as pedras menores também geram dor para serem eliminadas, como as pedras maiores? Geram dor também, porque elas acabam encostando ali nesse canalzinho, nessa membrana que é muito sensível e podem dar cólica também. Então, olha, o melhor negócio a fazer é evitar, e é sobre isso que eu quero falar agora. Como é que a gente sabe, como é que a gente pressente que o problema está à nossa espreita, doutora? Se eu sou uma pessoa que não bebo água, já sou uma forte candidata. Sim. Mas existe algum sintoma físico que meu corpo pode dar, alguma dorzinha de leve ou algum desconforto que eu posso pensar, poxa, está acontecendo? Normalmente são dores que o paciente sente nas costas. Muita gente confunde esse tipo de dor até com dor na coluna. Ai, é a minha coluna, mas pode aqui ser na região o rim. dos flancos, assim? Aqui na região dos flancos, nessa parte posterior da costa, do lado da coluna. Tá. É um lugar onde dá dor. Essa dor, ela pode descer para a barriga, ela pode vir aqui para a região da pelve também. Então, se você tem esse tipo de dor nas costas, uma dor que vem para frente ou que vem aqui para a pelve, é uma dor que pode ser de pedra no rim. Tá. Um outro sintoma que pode aparecer também é você urinar sangue, aparecer sangue na sua urina. Por quê? Como a pedra ela desce ali por esse canal, ela desce machucando, então às vezes pode ter algum sangramento, esse sangramento pode aparecer na urina. É um outro sintoma que você tem que ficar atento. Se você tem sangue na urina, você tem que procurar um médico, porque se não é pedra, pode ser outra doença do sistema urinário. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, a gente tem uma mesona aqui cheia de itens alimentares, né? A água aqui que a gente já falou. E eu quero saber o que pode ajudar a prevenir, a tratar, a reduzir as pedras nos rins e o que pode aumentar, doutora. A gente pode dar uma passeada por aqui. Como eu falei para você, 50% dos pacientes eles vão ter pedra novamente. Então, se você já teve pedra algum dia, por mais que a gente não saiba do que a sua pedra é, essas orientações são importantes de serem seguidas. Legal, presta atenção então. Agora, se você está tendo pedra mais de uma vez e você está fazendo um acompanhamento médico, o teu médico provavelmente vai pedir um exame de urina, que a gente chama de urina de 24 horas. É um exame que ele vai analisar toda a urina que você fez durante o dia para tentar ver quais sais estão em excesso nessa urina. E pelos sais que a gente encontra na urina, a gente consegue ter uma noção do que é a sua pedra e aí a gente consegue dar uma orientação específica do que pode ajudar a prevenir essa pedra. Tem pacientes que, além das orientações que a gente vai dar aqui, precisam tomar remédio para tentar reduzir. Tá. Reduzir a pedra ou reduzir a formação dessas pedras? A formação Entendi. dessa pedra. Vamos lá, vamos tentar entender aqui então quais são os alimentos que a gente precisa evitar ou aumentar. Bom, primeira coisa que a gente tem que aumentar é a água. E a água é para todos os tipos de pedra. Porque lembra que eu falei do negócio de você ter uma maior quantidade de sal, a gente tem que diluir a urina. Então, a água é a primeira coisa. Tá. A segunda coisa que a gente tem aqui, Teru, é o sal. O sal, ele é muito importante. Como eu falei anteriormente, Pode ficar aí. A maioria das pedras que a gente tem são pedras de cálcio. O cálcio, ele pode se ligar tanto ao oxalato, que está aqui na plaquinha nossa, oxalato de cálcio, quanto ao fosfato. O fosfato é menos comum do que o oxalato de cálcio, mas o oxalato de cálcio, então, está aqui para a gente lembrar. Então, o sal, quando você tem um excesso de sal na sua alimentação, você tem uma maior eliminação de cálcio na sua urina. Mas isso não faz, você pode falar que isso não faz sentido, porque no sal a gente não tem cálcio, a gente tem sódio, né? O excesso de sódio dentro do rim faz com que o rim, para eliminar esse sódio que a gente comeu, elimine mais cálcio, aumenta aquela concentração e forma a pedra. Olha só. Então, nesse caso, então, a ingestão de água ajudaria também? Ajudaria também. Então, são duas medidas importantes. Para a maioria dos pacientes, reduzir o sal, para todo mundo tomar mais água. Então, primeira coisa para a gente evitar é o sal. Agora, eu tô vendo que nessa bandeja aí tem outros alimentos que a gente até considera saudáveis. Por que eles não são tão indicados? Esses alimentos que estão aqui, Teru, são alimentos que eles têm uma quantidade maior de oxalato. Tá. Aí é bom a gente evitar. Você vai me perguntar assim, mas o cálcio não é o principal da pedra? É uma pedra de cálcio mais oxalato? O cálcio a gente não restringe da dieta. O paciente pode comer alimentos que tenham cálcio normalmente.
Por que a gente não tira o cálcio da alimentação? Primeiro, porque a gente acaba reduzindo, né, enfim, o cálcio ele é importante para o metabolismo ósseo, o metabolismo do corpo. Segundo que, se a gente tem uma alimentação pobre em cálcio, lá no intestino você vai absorver mais oxalato, porque vai faltar cálcio para absorver. Se não tem cálcio, ele absorve oxalato. E o Bom, oxalato tô percebendo então que o equilíbrio é fundamental. é fundamental. Então, assim, Castanha, vamos lembrar então o que mais que tem oxalato? Castanhas, café, algumas chá preto. algumas verduras escuras também tem, morango. Assim, são alimentos que não é que não pode, não vamos proibir. Mas quem é uma tem de coisa muita pra ficar repetição, atento. legal. O que a gente tem que ter de regra é o sal e a água. Água é para você consumir de montão, tá? Agora a gente tem, por exemplo, aqui a estrivina, não sei falar assim. Estruvita. A estruvita são algumas pedras que são relacionadas principalmente à infecção, ao magnésio, são situações mais raras de acontecer, Teru. Nesses casos, você tem um tratamento mais específico. A dieta, ela pode ser feita, mas ela não tem tanta importância, por exemplo, como nas pedras de cálcio. Tem uns alimentos que têm mais estruvita e isso é importante o paciente saber. Tô vendo aqui semente de girassol, tomates. O morango vem pra cá também. Sim. Tá lá e tá cá. Coitado do morango. É querido e evitado também. Tá. Outra coisa importante que a gente tem aqui, ácido úrico. O ácido úrico, ele está relacionado à formação de pedras. Certo. E tem muita gente que tem pedra no rim por ácido úrico e tem a gota. Não sei se você já ouviu falar da gota, que é aquela dor que às vezes dá no pé, ou fica inchado, fica dolorido, fica quente, que são aquelas crises de dor. Parece uma artrite, mas na verdade é por excesso de ácido úrico no sangue. Alimentos, proteínas, animais, principalmente carne vermelha. A gente tem tudo aqui, tem peixe, tem frango, tem carne vermelha. Tem uma quantidade, o metabolismo desses alimentos vai formar uma quantidade maior de ácido úrico, então quem tem pedra de ácido úrico tem que tomar cuidado com a quantidade que ingere desses alimentos. Ok. Outra coisa legal pra gente cerveja evitar também tá aqui, é a né? cerveja e o vinho. Também são dois alimentos que vão aumentar aí a quantidade de ácido úrico. Mais pelo álcool, teor de álcool, ou pela bebida em si, bebida doutora? em si. Tá. Então, evitar. Olha só, eu percebo o seguinte, gente, a gente precisa consumir mais do que é saudável e, em alguns casos, moderar até escolher bem o que é saudável, mas a água é fundamental. A água é fundamental. Uma coisa interessante, Teru, eu falei que tem que beber bastante água, né? Isso foi até uma informação que eu falei no programa sobre infecção urinária. O ideal é a gente fazer 2 litros de xixi por dia, de diurese por dia. Essa é uma meta bem... É uma meta bem... até difícil de ser alcançada. Para quem tem problema de pedra no rim, isso aí é fundamental. É uma coisa que eu pego bastante no pé dos meus pacientes. Tem que beber água. Se você não está conseguindo fazer a quantidade correta de xixi, de urina, você vai ter pedra no rim. Esses sais vão se juntar e vão formar pedra ali dentro. Então, beber água é fundamental. Essas pessoas aí têm que beber pelo menos 3 litros de água por dia, de 2 a 3 litros de água por dia para conseguir fazer os 2 litros de urina. Ó, agora é o seguinte, você não adianta querer beber refrigerante, beber muito chá, vocês viram que até tá aqui na lista, né? O café, são líquidos, porém, chá preto, por exemplo, né? Não tô falando nem do chá de ervas, mas vinho, cerveja, que é diurético, tá prejudicando, tem que ser água. E se você não gosta, tem muita gente que reclama pra mim, e você deve receber isso aí também no consultório. Tenho ânsia quando eu vou tomar água, o que eu faço? Nós já ensinamos aqui no Vida e Saúde muitas receitas que você pode aproveitar com água saborizada, por exemplo. Uma simples gotinha de limão numa garrafinha de água, num copo de água, um gengibre ralado, não para dar aquele sabor, aquela picância, mas para dar um toque. Já melhora a ingestão. E a dica que eu dou, que eu tenho percebido que parece que funciona, é beber pouco de cada vez. Não adianta virar um copo, porque daí vai vir aquela sensação ruim, né? Até porque se você toma muita água de uma vez ao dia, os outros momentos do dia, a tua urina vai estar concentrada, não vai estar diluída. Você tem que beber bastante água ao longo do dia. Tá. Não adianta só beber água de manhã ou só beber água à noite. Doutora, eu quero saber o seguinte.
Estou com crise, percebi que a dor está chegando, está se intensificando. O que eu posso fazer em casa para amenizar esse sintoma? Porque, na verdade, eu percebi que o tratamento ou é medicamentoso, dependendo do tipo da pedra, ou precisa fazer uma intervenção mais, assim, até cirúrgica, né? Exato. Dá para fazer alguma coisa? Sei lá, um banho, uma compressa, alguma coisa que dá para amenizar um pouquinho a dor em casa? No momento de crise, a gente usa medicações analgésicas. Uma coisa importante ser dita aqui, medicações anti-inflamatórias, elas são prejudiciais ao rim. Tem vários remédios que são popularmente utilizados, que o pessoal, doeu as minhas costas, eu vou lá tomar um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele altera, ele pode fazer lesão no rim. Então, se você já tem uma pedra no rim, que já é uma lesão renal, você associa o uso de um anti-inflamatório em casa, você pode piorar o seu rim, pode ter até uma insuficiência renal pelo uso dessas medicações. Então, assim, medicações analgésicas que a gente usa para o tratamento de pedras no rins são medicações que não prejudicam, o médico tem que indicar, o médico vai avaliar e ele vai escolher uma medicação que não prejudica o seu rim. Então, não faça automedicação em casa. Mais uma vez. A primeira orientação que eu dou. Tá. Segunda orientação, quer tomar um chá, quer tentar alguma medida, pode tentar. Uma banheira isso de água quente. Ajuda a aliviar os sintomas. Certo. São medidas, assim, analgésicas e que aumentam a ingesta de líquido. Isso é bom. Mas não fique em casa sofrendo. Procure um médico. Urgente. Sim, até porque você tá sentindo o sintoma de uma pedra que saiu dentro do rim. Às vezes tem outras ali que não saíram e que futuramente podem sair ou podem aumentar de tamanho se não forem tratadas. É muito importante você procurar um médico, conseguir fazer o diagnóstico correto, ver aonde está essa pedra, se tem mais pedras, se o rim está funcionando bem ou se aquilo ali já atrapalhou o funcionamento renal, para a gente conseguir ter um tratamento adequado e evitar que o problema aumente. Nossa, olha, você acompanhou aqui as dicas com a nefrologista, a doutora Rebeca, falando do que você pode fazer para evitar e para tratar também as pedras nos rins. Obrigada, doutora. Obrigada. A gente faz um rápido intervalo agora e na volta você confere aqui o Claramente. O Dr. César Vasconcelos vai falar também dos prejuízos para o cérebro quando a gente desidrata. Será que a memória fica assim tão boa? E ainda no programa de hoje tem 2 receitas, na verdade 3 receitas ótimas para você fazer aí em casa para evitar ou para eliminar as pedras nos rins. Já voltamos, não sai daí não.